De 1964 até 1985, o regime autoritário se instalou no Brasil. Em 64, sob a justificativa de que poderia ser iniciado um governo comunista, as Forças Armadas brasileiras, apoiadas por veículos de comunicação e por chefes do Estado, derrubaram o então presidente João Goulart do poder. Seguiram-se então 21 anos de repressão, censura, diminuição dos direitos da população e violação de seus direitos políticos. A criação de 17 atos institucionais ilustravam essa situação. O mais importante deles, o AI-5, delegava poderes indevidos ao presidente da República, além de ferir várias garantias para o povo pela Constituição. Alguns dos mais sérios foram a proibição de manifestações ou qualquer atividade acerca de assuntos políticos. Liberdade vigiada e proibição de frequentar determinados lugares também aconteceram. Aos poucos, a população foi criando formas de driblar tudo isso. Novos movimentos sociais surgiam. Sindicatos passaram a atuar de forma mais intensa, bem como a União Nacional dos Estudantes e as Diretas Já. Em 1938, é fundada a UNE, visando lutar pelas causas relacionadas aos estudantes de ensino superior. Em 1939, a União passa a tomar partido das atividades organizacionais estudantis em todo o Brasil. A partir de 1940, passam a defender o fim do Estado Novo. Em 43, Vargas passa a reprimir de forma mais intensa e a UNE mobiliza estudantes em todo o país. Acontece a Passeata do Silêncio. Em 45, o Estado Novo é derrubado. Em 48, a sede da União é invadida pela primeira vez por policiais. De 50 a 56, passa a ser liderada pela direita e em 56 ainda são realizadas campanhas contra o aumento das passagens de bondes no Rio de Janeiro pelos estudantes, que recebiam apoio dos sindicatos. No mesmo ano, a polícia tenta invadir o prédio da UNE novamente e invade o prédio da Faculdade Nacional de Direito, que abrigava as lideranças estudantis. Apesar disso, o reitor conseguiu conter. Em 57, o poder deixa de ser exclusivamente da direita. A década de 60 marca um aumento na União, criando-se os diretórios acadêmicos e diretórios centrais dos estudantes, DAs e DCEs. Em 61, passa a apoiar João Goulart e cria o Centro Popular de Cultura. Em 64, participa do comício da Central do Brasil de João Goulart. A ditadura militar passa a perseguir a UNE e põe fogo na sua sede no Flamengo para intimidar os participantes. Invade, dessa vez com sucesso, a Faculdade Nacional de Direito. Cria-se uma lei, Suplício de Lacerda, contra a União, fazendo com que comecem a atuar na clandestinidade. Em 65, mais de 7 mil alunos fazem uma greve que paralisa a USP. Insatisfeito com as repressões e violência militar, vários estados passam a aderir ao movimento com passeatas. Em 68, 50 mil pessoas fazem uma passeata em memória de um estudante morto pela violência militar durante uma manifestação. Várias prisões aconteceram de forma indevida por parte do Exército. Depois de um tempo de inatividade, em 74, instaura-se o Comitê de Defesa dos Presos Políticos da USP. Em 79, acontece na Bahia, com a intenção de reconstruir a União, o primeiro encontro desde 64 em que não há intervenção policial. Em 84, participam das Diretas Já e em 85, oficialmente, o movimento estudantil foi novamente liberalizado. Diretas Já foi o movimento civil que reivindicava eleições presidenciais de forma direta no Brasil entre 83 e 84. A ideia surgiu num programa de televisão na Bandeirantes e aos poucos as pessoas foram aderindo a ela. O primeiro ato de manifestação aconteceu em Pernambuco, em 83. O mesmo seguiu em Goiânia e Curitiba, até que chegou a São Paulo, contando com o apoio de sindicatos e diversas correntes políticas. Em 84, no aniversário da cidade de São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas unem-se em protesto, liderado por pessoas como Lula, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves e outros. Era claro o declínio do regime militar. Tenta-se aprovar uma proposta de emenda constitucional que, devido a manobras dos militares, não conseguiu ser aprovada. Aumenta a censura a mando do então presidente João Figueiredo, mais repressão e violência contra a população e, apesar disso, em 85, o poder civil é novamente instaurado. Em 88, aprova-se a nova Constituição Federal por Sarney e, em 89, acontecem as primeiras eleições diretas para a presidência da República desde 61. Collor entra no poder. A UNE ainda existe de forma muito diferente, apresentando divergências. Muita gente deixou de apoiá-la, alegando um afastamento das pessoas com as causas que deveriam ser debatidas e defendidas por ela, além de haver disputas internas pelo controle, pelo mesmo motivo.
Militantes de partidos de esquerda, como o PSOL e o PCR, são atualmente os mais engajados em restituir os ideais anteriormente apoiados pela União. Mas foi um período difícil, mas a gente acreditava, sabe? Tinha ideias muito claras sobre aquilo que a gente queria, né? Eu acho que sim. Eu acho. Não era um negócio difuso como eu vejo agora, que você vai para uma manifestação, tem de tudo. A gente achava que a gente ia mudar o Brasil. Com certeza. A gente tinha essa, sabe, a gente vai se formar e a gente vai trabalhar no ministério, vai fazer não sei o quê. A gente ia mudar o Brasil. A gente tinha muita confiança que a gente ia fazer muita coisa. No começo, antes de vir o golpe, a manifestação era pelas reformas que estavam precisando ser feitas. Chamavam de reforma de base. Reforma de base. Era tudo que ia mudar a estrutura econômica, a estrutura rural, a estrutura do trabalho. A questão do capital estrangeiro que saía do Brasil. E principalmente por promover essas reformas, o objetivo seria dar melhores condições de vida e dar mais igualdade entre os pobres e os ricos. Isso era a principal reivindicação. Depois, na ditadura, a coisa era pior, porque eu não vou dizer nem que depois da ditadura eu participei das manifestações. Depois da ditadura, o que eu fiz mais foi assim, dar cobertura para quem estava escondido, para quem estava foragido. Quando fui presa foi justamente por dar cobertura, né? Quando entrei para a faculdade, a gente já tinha um cursinho vestibular que era da própria faculdade. Então era a faculdade mais politizada aí, a gente querendo ou não querendo, não querendo não fazia nada, mas querendo, quer dizer, a faculdade para mim foi um mundo inteiramente novo, eu encontrei um monte de gente que pensava muito parecido comigo, que eu nunca tinha encontrado antes, e me envolvi com aquele grupo. Imagina, curso de filosofia. Onde mais estudava era nas greves. Tinha muita greve antes do golpe. E a faculdade entrava em greve e a gente fazia grupo de estudo. Ia para a biblioteca e a Lemar. Sim, porque a gente era ligada. Ela como professora. Eu como professora na faculdade, no colégio. E eu como estudante. Depois não. Depois não me informava de nada pela faculdade. Eu sabia mais ou menos das coisas, porque na imprensa não saía nada. Através do sogro, da sogra, informações, amigos, conhecidos. Porque, olha, quem não tiver, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, se não tivesse uma pessoa que fosse envolvida em algum movimento, você não ia saber. 90% da população brasileira não sabia nada. Não sabia. De nada. Não sabia que estava havendo tortura, não sabia de nada. É verdade. Todo movimento de resistência durante esse era cruelmente exterminado. Exterminado. Era, cruelmente. Então era assim. Todo mundo teve amigos mortos, gente presa. Exato. A minha faculdade, que ela parecia uma festa junina, porque era cheia de cartazes, cada um, o que a pessoa defendia lá, botava. Tipo, mobília, com aqueles cartazinhos, tudo cartaz nas paredes. A faculdade ficou fechada 2 meses, quando reabriu, parecia que você está entrando no cemitério, porque a maior parte dos colegas tinha sumido, porque tinha tido que se refugiar, então não tinha mais ninguém, muita gente, e não tinha mais nenhum cartaz, tinha pintado tudinho, e você não podia mais falar com ninguém, nada, porque tinha umas pessoas novas que ninguém sabia de onde tinham surgido, e qualquer um podia ser preso a qualquer momento, entendeu? E sem saber muito bem por quê. Porque não, evidentemente que não era preso só quem era do Partido Comunista ou da AP. Aí depois do E5, esses movimentos de esquerda estudantil se ramificaram em milhares de movimentos.
movimento, melhor, é claro que eu estou exagerando, É. mas aí era um montão de movimento e cada um com uma divergência. Em vez de todo mundo se unir, Não, exatamente. não sei se é para e a gente tinha em mente como, quando se tomasse o poder, o que, que se ia fazer nesse país. Que podia ser tudo ilusão, mas tinha. Não era nada assim de... Que é claro, sempre tem aquele que é mais festivo, né? A gente até chamava a esquerda festivo e tudo isso. Mas tinha outras pessoas que eram bem também sérias. muita questão de mudança de alguns comportamentos que se tinha até então. Sabe, mudou-se vários comportamentos da mulher, se começou, acho que a concepção da mulher mais independente. E coincidiu também com É. coisas no mundo, No né? mundo, pois é. Com os hippies, A independente, a maior liberdade a sexual. pílula. Aqui no Rio, o governador era assim, a principal fonte contra o Jango e contra todas as figuras mais à esquerda, que era o Carlos Lacerda. Né? Então a gente tinha a polícia do Lacerda aqui, que era contra tudo que pudesse cheirar, que era uma polícia muito violenta. Muito violenta. Tá? Diz que a polícia de agora é violenta, mas Muito. aquela jogava cavalo em cima da gente. E quando houve a missa do Edson, daquele Edson Luiz, a cavalaria... Porque a polícia casa. andava a cavalo. A cavalaria entrou, você conhece a Candelária, né? Conhece, né? A cavalaria subiu até em cima das pessoas que estavam dentro da igreja. Então, Saindo da igreja, estavam saindo da igreja. Né? Eu não me lembro deles atirarem assim, Não, mas... ninguém. Não. Quem recebeu bala foi de outros. Mas eles jogavam o cavalo em cima? Jogavam. E o cacetete em cima? Jogavam. E garra de primogênia doidada de todo mundo que tem que ir para o hospital também. Agora, arma, sentido, atirar, não me lembro. No início também foi boa. Mussolini fez muita coisa boa para o povo italiano, fez para criança, fez muita casa, prédio, fez muita coisa boa. E para isso estava pessoas gostavam dele, porque fazia muita coisa boa para pobre gente, para gente pobre, fazia muita coisa boa. O que aconteceu? Aconteceu que ele depois, per orgulho, para ser mais importante, começou a querer entrar em outro país, entrou na Abissínia, na Líbia, para fazer colonial, para ser um país colonial. E fiz aliança com Hitler, que naquele tempo ele era a ditadura da Alemanha. E entre a guerra com França e Inglaterra, estava também guerra italiana contra italianos. E foi uma catástrofe, foi uma carneficina, matar italiano que matava a outra criança italiana, foi isso aí. Depois eles queriam fazer uma república comunista. Menos mal que isso não aconteceu. Aqui a América para a Itália foi boa, porque ajudou a se tornar uma república.